Olha, irmãos, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade. Eu tinha tanta coisa dentro do meu coração para falar sobre Neemias, mas de repente chegou de tarde, irmãos, fez um reboliço, que eu vou pregar sobre Neemias. Amém? Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E vamos ler o capítulo de número 1, amém? Todos abriram? A palavra da Nilda veio certinho. Cadê a Nilda? Ah, veio certinho, né? Vamos lá, irmãos. Pode ficar sentadinhos mesmo. Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, lhe ora a Deus. A palavra de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu. Esse mês de Quisleu, irmãos, é novembro e dezembro, tá? No ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço, perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti. Guardamos os mandamentos e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, guardarei os meus mandamentos e os farei, então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. E estes ainda são teus servos, o teu povo que regataste com a tua grande força, com a tua mão forte. Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos, à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Amém? Este tema, irmãos, eu achei fantástico. Eu achei um dos melhores temas que até hoje foi falado aqui nessa igreja, irmãos, sobre arrependimento. Porque é uma palavra tão profunda, que quase nós não nos atentamos para ela. E aqui, irmãos, Neemias, deixa eu falar um pouquinho antes, 600 anos, Israel foi um povo basicamente livre, capaz de adorar a Deus, dos seus pais, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas eles abandonaram o nosso Deus e foram levados cativos, sendo dispersos entre aqueles que não adoravam o Deus vivo. Então, nós precisamos atentar, irmãos, nesta noite, eu vou fazer um estudinho com os irmãos, tá bom? Para como está a nossa adoração, como está a nossa vida diante de Deus. Como nós estamos servindo ao Senhor. Porque, irmãos, vamos fazer uma campanha, hoje seria o mês de fevereiro, né? Mas eu falo para cada um de vocês e de nós,
Vamos começar hoje. Eu não sei, a palavra ontem foi sobre João capítulo 2, sobre o casamento de Caná, né? O que eu sei, eu não ouvi a palavra do pastor André de ontem. Mas eu vejo assim, irmãos, que está no tempo de nós despertarmos como igreja do Senhor. E para que isso? Para nós melhorarmos a nossa vida, irmãos. Sabe, Deus, Ele está esperando de nós uma posição. E isso é sinal que não estamos bem com Deus. Quando a palavra tem arrependimento, por que Deus fala sobre arrependimento? Porque Ele quer que nós voltemos para Ele com rogos, como Neemias ele fez, quando ele ficou sabendo, irmãos, que Jerusalém estava toda acabada, os seus muros, as suas portas estavam todas quebradas. A Bíblia diz que Esdras já tinha consertado o templo, então o templo estava bem, mas não adiantava nada o templo estar bem edificado, que haviam edificado, se as portas e os muros estavam todos quebrados. Os muros, eles servem para divisa, para proteção da nossa vida. Os muros da nossa casa servem para que ninguém entre, para que nem entre lá dentro e faz alguma coisa, estrague, quebre, né? Então, os muros estavam quebrados. Então, eles estavam muito assim, acessível para que o inimigo entrasse, quebrasse novamente o templo, estragasse muito mais coisas ali. E as portas? Sem portas, irmãos, não era possível aquele templo estar ali com as portas quebradas. Tinha muitas portas de madeira, mas tinha muitas portas de bronze. Portas difíceis para serem consertadas. E o que Deus quer de nós hoje, irmãos, é um conserto. É uma posição de arrependimento. Deixa eu beber um pouquinho de água. Ai, não liga não, tá, irmãos? E a idade? E com tudo que eu havia colocado dentro do meu coração, irmãos, era só colocar a cabeça no travesseiro e Deus falava assim grandemente comigo. Quando chegou hoje à tarde, deu um branco, um vazio. Eu falei, Senhor Jesus, e agora? E eu fui procurar, irmãos, entrei lá no Google para procurar o que seriam as portas da nossa vida. E eu achei as 12 portas lá em Neemias capítulo 3, você vai ler na sua casa, e você vai ver todos os nomes das portas lá de Jerusalém, e qual é o significado de cada uma. Porque eu lia que tem porta do peixe, tem porta antiga, tem porta do gado, mas eu nunca prestei atenção, irmãos, qual é a finalidade de cada porta. Então, vamos lá. Por que primeiramente, irmãos, deixa eu falar para vocês, por que Jerusalém estava toda desse jeito, desgastada, pobre, miserável? Só ficaram ali algumas pessoas que tinham defeitos, que não tinham mais condições de trabalhar, né? Porque eles haviam sido deportados, eles haviam sido 3 vezes levados. Nabucodonosor entrou em Jerusalém e levou as pessoas embora, lá para a Babilônia. Mas Deus tem uma palavra aqui, falando que, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, dizendo que vós transgredistes, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis, eu ajuntarei de novo. Então, quando Neemias ficou sabendo de toda aquela devastação que tinha em Jerusalém, o que ele fez? Ele foi orar. Ele foi colocar a vida dele na presença de Deus, irmãos. Porque ele sentiu na alma, no coração, na mente, na vida dele, irmãos, um horror. Porque ele era de lá. Os pais deles estavam sepultados lá. E agora estava toda dessa maneira, pela notícia que ele recebeu, uma notícia muito triste. Ele se colocou na presença de Deus para restaurar Jerusalém. E eu queria falar para cada um de vocês, e para mim também, para que nós possamos, de novo, nos colocarmos na presença de Deus, com rogos, oração, com jejum, porque Deus, Ele precisa restaurar o nosso templo, que é a nossa vida.
Amém? Ai, vamos lá, gente. O significado das 12 portas. Primeiro, a porta do gado ou da ovelha. Capítulo 3, versículo 1. Começa assim, tá, irmãos? Depois vocês vão ver na casa de vocês. O interessante é que esta porta foi a única porta a ser consagrada, foi o ponto de início na reconstrução dos muros. Por que eu vou ler? Porque a minha cabeça já não dá para mim guardar todas essas coisas aí, irmãos. Então, o início começou com a porta das ovelhas. Foi o início de tudo. E eu queria falar para vocês, irmãos, que Jesus, ele é a porta das ovelhas. É a única porta que nós devemos entrar, para nós termos ali a presença do Senhor. E essa porta nos faz lembrar de quem somos, que somos ovelhas, e o nosso pastor é Jesus Cristo. E precisamos estar com as nossas vidas no altar do Senhor, irmãos. Amém? Olha, a irmã Maria Helena sentou aqui na frente, hein? Nossa vida precisa ser resgatada novamente, restauradas, irmãos. Por algum motivo, você às vezes não tem mais ouvido a voz do seu pastor. Você tem ouvido a voz de Jesus? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Deus tem falado com você? Será que Ele tem dado direção para a sua vida, o que você precisa fazer ou não? Ele morreu na cruz do Calvário, irmãos, e deu-nos a vida e ressuscitou ao terceiro dia. Olha que Deus lindo, irmãos. Deu o seu filho o melhor que Ele tinha. Neemias, ele tinha uma missão, ele teve uma missão e ele foi lá e cumpriu. Jesus também, ele morreu na cruz por uma missão, né, a mandado do Pai. Morreu na cruz por cada um de nós, ressuscitou e está vivo. Amém? A segunda porta, irmãos, é a porta do peixe. Tem os nomes estranhos, né? E ela representa o trabalho. Todos nós somos chamados para trabalhar, pregarmos o Evangelho. Se você tem parado de trabalhar para o Senhor, enterrado os teus dons, enterrado os teus talentos, hoje é dia de você prestar atenção, irmãos. Que nós precisamos, fomos chamados para trabalhar na casa do Senhor. Todos nós fomos chamados para fazermos alguma coisa na obra do Senhor. Amém? Então, a segunda porta é a porta do peixe. A terceira porta, ela chama porta velha. Ela tem 2 significados. Primeiro, temos que deixar o nosso passado, o lado do velho homem, e temos que morrer para o mundo hoje. Somos novas criaturas. Em Cristo Jesus somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Sabe, irmãos, eu achei muito linda essa palavra. Tá? Se os irmãos não gostarem, não tem problema, irmãos. Mas vocês vão levar para casa este alimento. Segundo, a palavra de Deus é imutável, ela não muda. Apesar de ser antiga, ela jamais mudou. E ela permanece, irmãos, mesmo sendo velha, ela permanece nova, viva dentro dos nossos corações. É uma coisa interessante. Nós temos novidade todos os dias para falar de Jesus, irmãos. Então, a porta velha, né, significa que nós temos que tirar o velho. E quantas coisas velhas tem dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Amém? Atrair mais pessoas. Nós temos que ter coisas vivas dentro de nós para nós atrairmos mais pessoas para Cristo. Né? Deixarmos coisas velhas. A quarta porta é a porta do vale. Essa porta, quando restaurada e aberta, ela dava frente para um vale. E quando falamos de vale, falamos de lutas e de dificuldades que todos enfrentamos em nossas vidas. Você já pensou? Quando você abria aquela porta, ou de madeira ou de bronze, eu não sei, você dava para um vale. Vale é difícil, irmãos. Todos passamos por lutas, mas na vida do servo de Deus, é um lugar onde passamos para sermos aprovados por Deus. Então, todo mundo, quando tem lutas, irmãos, quando tem vale para passar,
Nós temos que saber que estamos passando porque é permissão de Deus para sermos aprovados por Ele. E quando esta área está restaurada em nossas vidas, sabemos que o Senhor está conosco e vai ser, irmãos, para glorificar o nome do Senhor ali no vale. Você vai dar glória a Deus porque a situação vai mudar, em nome de Jesus. Amém? Vamos exaltar o nome dele, porque a vitória é garantida. Se sua confiança está abalada, restaure esta área da sua vida. Se você não tem confiado no Senhor, se você está achando que está muito difícil, irmãos, creia, porque você vai glorificar o nome do Senhor neste vale. Amém? Quinta porta, a porta do monturo. Eu sempre soube que monturo, irmãos, era um monte de lixo, um monte de coisa, né? Essa porta, quando ela é restaurada, ela era usada para a limpeza da cidade, onde o lixo era tirado e lançado no vale chamado Inom. Então, essa porta era só para que eles jogassem o lixo ali. Para nós, representa a limpeza que devemos fazer em nossas vidas. Muitos de nós temos lixo acumulado dentro do coração, precisamos manter os nossos corações puros, limpos, para que o poder de Deus atue em nossas vidas. Olha que lindo, irmãos. Né? Porta. Eu tenho certeza, irmãos, que você, cada vez que entrar na sua casa e sair, para que serve a porta? Para você entrar, para você sair, para você passar de um ambiente para o outro. Então, a porta, eu tenho certeza que não vai sair mais da sua cabeça. Porque a porta, nós precisamos de porta, irmãos. Amém? A porta da fonte. Nessa porta havia uma fonte de água. E foi aqui que teve alguns sacerdotes que leram, lá em Neemias capítulo 9, onde fala sobre o arrependimento. Ele lê, né? E lembra o povo de Moisés, quando passou o Mar Vermelho, que Deus fez, mandou água, né, mandou pão. Então, foi nesta porta, havia uma fonte de água, uma nascente de águas cristalina, pura. Sabemos que a nossa fonte, ela é Jesus. Muitos têm trocado, sofrido, na fonte de vida que é Jesus, tem procurado cisternas rotas, que essa água não presta. Não troque essa fonte de água da vida. Não troque por qualquer coisa na tua vida, irmãos. Cisternas rotas. Cisternas rotas eram cisternas que o povo acumulava água da chuva, mas ela tinha buracos. Então, ela não permanecia ali, ela ia embora. Então, aquela cisterna ficava seca. E quantas vezes nós estamos assim, irmãos, por falta de água. Lembra da porta da fonte. Jesus é a fonte de vida. E Ele tem o melhor, se você buscar, se você permanecer, se você perseverar, a fonte vai começar a fluir. Ela vai começar a brotar. Ela vai começar a te dar vida de novo. E tudo vai mudar. Uma vez que você bebeu da água da fonte, que é Jesus, não adianta procurar outras fontes, pois a água não terá o mesmo sabor. Que lindo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se é o teu caso, volte para Jesus correndo, Ele não desistiu de você. Jesus é uma fonte inesgotável. A outra porta, a sétima porta, é a porta da guarda. Ela era muito importante para a segurança da cidade. E nessa porta, irmãos, havia uma torre de sentinela, e ali ficavam sempre os soldados de vigilância, prontos para qualquer ataque do inimigo. Olha que lindo, irmãos. Do lado de uma porta ficava uma torre. E essa porta, quando era destruída, deixava a cidade vulnerável para um ataque do inimigo. Ele entraria facilmente na cidade e fazia um grande estrago. Esta porta representa em nossas vidas o lugar onde nós devemos estar para orar e jejuar. Precisamos nos posicionar. Está quase acabando, irmãos. A oitava é a porta do pátio do cárcere. Olha cada nome, né, irmãos? Essa porta simboliza cadeias e prisões,
que tentam assolar a vida dos servos de Deus. Por isso temos que estar com esta área restaurada, pois esta é a porta onde temos que manter vigilância. Essa porta aqui, irmãos, era onde os presos saíam para tomar sol. Então tinha que ter uma porta para eles saírem daquelas cadeias. Temos que ficar vigilantes, irmãos. O inimigo, ele não cessa de nos atormentar, de invadir o nosso terreno, que é a nossa vida. Amém? 9, a porta das águas. Era o lugar onde tinha uma corrente de águas limpas, cristalinas, representa em nossas vidas o nosso encontro com nosso Senhor Jesus, onde bebemos dessa água que Cristo dá, o lugar de encontro com Deus e sua palavra. Esse texto mostra um dos maiores avivamentos da história, onde o povo, depois de viver um grande milagre, vem da cidade de Jerusalém restaurada, com suas muralhas levantadas, uma cidade segura, cheia de paz, agora vive um grande avivamento, uma sede pela palavra de Deus. A cidade, ela foi restaurada, irmãos. E o povo agora estava em paz, porque os muros estavam consertados, as portas estavam novas, mudadas. Então eles tinham paz, agora eles tinham sede da palavra. Quando nós começamos a consertar a nossa vida, irmãos, começamos a restaurar tudo aquilo que não presta, tirar tudo aquilo que não presta, nós vamos ter paz. A maioria das pessoas não tem mais paz hoje em dia. Elas buscam paz em tantos lugares. Mas sabe, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Dentro das nossas casas que somos cristãos, as nossas casas estão parecendo... tem fogo dentro da nossa casa, mas não é do Espírito Santo não, irmãos. É de brigas, de contendas. Sabe, as pessoas têm olhado, têm visto, têm sofrido por vários problemas dentro dos lares. Porque o marido, às vezes, não respeita mais a mulher não respeita mais o marido. Hoje eu estava vindo, liguei para uma pessoa, conversando, até ela tem 1 grau na igreja, irmãos, e ela estava me expondo alguns problemas dela. E eu falei, meu Deus, que época que nós estamos vivendo. Que época triste, irmãos, dentro da igreja, nós não estamos mais se dando, não está tendo mais zelo pelo cuidado das coisas de Deus. A nossa vida parece que estamos vivendo uma vida de engano, de mentira. Porque dentro da igreja nós aprendemos, por isso que eu estou dando isso aqui hoje, irmãos. Nós estamos vivendo, irmãos, cristãos às vezes mentirosos, enganosos, que só temos aparência. E Deus não quer mais isso na nossa vida. Deus quer que vivemos uma vida santa, uma vida, irmãos, aonde o Espírito Santo de Deus habita, aonde Ele faz a nossa diferença, aonde Ele mostra onde nós estamos errando, pecando, e temos que mudar. Porque se nós não mudarmos, irmãos, não adianta fazer 12 dias de campanha, não adianta você estar aqui, eu estar aqui. Esses dias, irmãos, eu comecei a me consertar com o Senhor e comecei a ver o peso que é falta de arrependimento. Esses dias, assim, nós tivemos uma discussão, eu e o esposo, por nada, irmãos. Eu não estava percebendo, e nem ele, que o diabo estava se levantando para que nós afrontássemos um ou outro. E aquilo estava me irritando, estava irritando ele. E de repente, irmãos, eu comecei a ver que aquilo estava trazendo prazer para o diabo. E eu estava desagradando ao meu Deus. É difícil, irmãos, porque às vezes não há acordo. Nós não concordamos um com o outro em várias coisas. Mas só que nós não podemos deixar que esse falta de acordo entre o inimigo para tomar conta da nossa casa, da nossa vida. E eu comecei a mudar. E um dia ele perguntou assim para mim, por que você está me tratando bem? Eu vou morrer? Falei, não, querido, não, amado, porque eu quero mudar, eu quero ser outra pessoa, eu não quero mais deixar você irritado, não quero deixar mais com minhas palavras te machucar, porque, irmãos, quando nós abrimos uma porta errada nas nossas vidas, o inimigo vem e ele estraga tudo, irmãos. Por isso que muitos casais,
Muitas famílias estão um desastre hoje em dia. Está que nem Jerusalém estava, irmãos. Vazia, só com miséria, só com desgraça, só com desacordo. Por quê? Porque estão deixando portas abertas. A porta dos cavalos, irmãos. Era onde ficavam os cavalos usados nas guerras, simboliza as batalhas, as lutas que enfrentamos em nossas vidas. A luta contra o nosso inimigo, como também a luta contra a nossa carne. Aprendemos que temos que estar sempre preparados para a guerra. E nós nunca estamos. Nós estamos, às vezes, com a cabeça não sei aonde. E, de repente, chega, irmãos, guerra dentro da nossa casa, que nós não sabemos guerrear. Por isso que nós temos que estar sempre atentos, irmãos. Em jejum, em oração, em consagração, leitura da palavra. É isso que vai nos dar estratégia para combatermos as hostes potestades malignas. A porta oriental é a 11ª. Acredita que se esta porta, irmãos, pela qual Jesus entrou em Jerusalém e que hoje se encontra lacrada. Espera-se que o Messias entre por ela em sua segunda vinda. Representa para nós a volta de Cristo. E esse será o dia mais glorioso na vida do cristão, se encontrar face a face com Jesus. E a 12ª, a porta de Efraim. A porta de Efraim, Efraim era o nome do segundo filho de José, que significa porção dobrada ou duplamente frutífero. Fomos escolhidos por Deus para sermos frutíferos, abençoados, e com Cristo podemos todas as coisas, pois já fomos abençoados, podemos confiar, podemos nos regozijar, pois temos esperança em Deus. Creia, edifique sua vida em Cristo Jesus. Se houver alguma brecha, restaura, aprende com as portas de Jerusalém. Deus tem grandes coisas para realizar na sua e na minha vida. Amém. Eu gosto muito da palavra de Neemias, irmãos. O Neemias, ele era um homem íntegro, um homem humilde, um homem de fé, um homem perseverante. E ele não desistiu daqueles que estavam na miséria, na desgraça, na pobreza de Jerusalém. Talvez a gente convive com pessoas que estão desta maneira dentro da nossa casa, da nossa família, dentro da nossa igreja, e que você possa e eu possamos voltar o nosso coração, irmãos, para aqueles que necessitam de uma palavra, de um abraço, de uma reconstrução, de uma restauração na vida daqueles que estão carentes. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam guardar essa palavra no coração de cada um de vocês. Amém.